Fala galera, beleza? Rodolfo aqui de novo com vocês e hoje eu quero falar com você que não gosta de pagar imposto de renda. Tem gente que chega a dar até alergia, eu sei como é que é esse negócio aí. A gente vai falar dos principais investimentos para não pagar IR, então se você quer saber um pouquinho mais, fica paradinho aí e acompanha a gente. Mas antes de começar, vocês já sabem como é que é, eu tenho que pedir aí para vocês darem aquele like, seguir a gente, mostrando para o YouTube que o nosso conteúdo tá legal e mostrando para o YouTube que você se interessa por grana, dinheiro, investimentos e assim ele traz também mais conteúdos como esse para você, seja do nosso canal, seja de outros canais por aí também. Então, vamos lá, sem mais enrolação. A gente sabe que para todos os investimentos, ou para basicamente tudo que a gente faz aqui no nosso Brasilzão, nós temos um sócio que fica com um pedacinho de tudo que a gente ganha. Esse sócio se chama governo. E ele cobra o pedacinho dele, ou cobra a parte dele do nosso lucro através do imposto de renda. Hoje nós vamos falar então de alguns investimentos que são isentos dessa sociedade com o governo, né, do imposto de renda. São todos investimentos que você consegue comprar nas principais corretoras e que você não tem imposto para pagar. Vamos começar aqui então explicando por que o imposto ele é tão nocivo ao nosso investimento. Não é só pelo imposto em si que você paga, mas ele tem uma componente a mais que atrapalha bastante a composição dos nossos juros ao longo do tempo. Quando você não pagou o imposto ainda, se você ganhou R$ 10 em cima do teu investimento inicial, próximo juros ele vai multiplicar tudo aquilo que você já colocou, mais aquilo que ele já rendeu. Então, você tem um rendimento em cima não só do capital que você aportou, de fato, do dinheiro que você botou lá, mas também daquele rendimento que você já teve. Se você começa a pagar imposto de renda em cima desse rendimento aqui, os seus juros do próximo período, ele deixa de incidir, ou seja, ele deixa de remunerar aquela parte do capital que já cresceu. Então, ao invés de você ter o efeito bola de neve lá, que todo mundo fala, é como se você fosse a cada vez que a bola gira, você tira um pedacinho dessa bola, ou seja, a bola está crescendo numa velocidade muito menor. É por isso que o imposto de renda, muitas vezes, ele atrapalha bastante os nossos investimentos. Uma coisa importante de mencionar, se você olhar a maior parte dos investimentos que tem imposto de renda atrelado direto a ele, como CDBs, Tesouro, enfim, esses principais investimentos, você vai notar que ele tem uma tabela regressiva. O que é que significa isso? Quanto mais tempo você deixa o dinheiro lá, menos imposto você vai pagar. Ele começa lá então com 22,5% do imposto, que incide não sobre o total, mas sobre o que você lucrou, né? E ele vai reduzindo até cair a 15%. Mas isso é só depois de 720 dias, ou seja, 2 aninhos inteiros do seu dinheiro lá rendendo. Esse investimento livre de imposto, ele é muito legal para a gente planejar coisas a curto e médio prazo, onde o efeito do imposto de renda, onde a mordida do leão é ainda maior. Vamos lá, vamos começar a elencar alguns deles, eu vou falar também de algumas vantagens, algumas desvantagens, para a gente ir conversando um pouquinho sobre os tipos de investimento. Vamos começar então. Eu falei aqui dos CDBs, né, que eles são créditos de depósito bancário, são investimentos que você faz ali emprestando seu dinheiro para o banco. Para comparar com ele, a gente vai falar aqui também das LCIs e LCAs, que são uma classe bem parecida de ativos, que a gente consegue fazer uma comparação mais próxima. Mas a LCI e a LCA, elas são isentas de imposto de renda, certo? Enquanto o CDB, não. O CDB você vai pagar a mordida do leão ali. Então, por que as LCIs e LCAs elas são isentas? Bom, porque elas são de créditos imobiliários e de agronegócio. Esses dois setores são grandes impulsionadores de investimento em infraestrutura, do PIB. Então, são setores que o governo tem todo o interesse em injetar dinheiro ou ajudar a injeção de dinheiro para que, ao rodar esses setores, o governo possa ganhar a fatia dele do imposto em outras partes, não diretamente com o investimento que foi feito. Mas quando você investe em imóveis, você está investindo ou financiando a construção civil, e ali o governo vai ganhar um monte de imposto para cá, tudo na cadeia, né? Material, nas pessoas que trabalham, na venda dos imóveis, etc. No agronegócio, está emprestando dinheiro para o campo, onde o governo vai ganhar depois na venda dos grãos, na venda do produto agrícola, na venda do fertilizante. Então, o governo tem interesse em fomentar esses setores para que ele possa aumentar o bolo e a mordida dele ser maior lá na frente. É por isso que é isento, tá legal? As LCIs e LCAs, você vai comprar elas ali normalmente no teu banco, na corretora, e elas são isentas de impostos. Como eu falei, elas são muito legais para você olhar para coisas de curto e médio prazo. Qual que é o problema da LCI e da LCA? A gente tem que sempre olhar para três coisas: rentabilidade,
risco, liquidez. Em termos de rentabilidade e risco, bom, o risco ela é igual a um CDB, ela é muito parecida a um CDB, mas é um risco maior do que o do Tesouro, então lembra que a gente tem que cobrar sempre um prêmio em cima do Tesouro. Mas em termos de risco, ele é muito parecido com o CDB. Por quê? Porque ambos são custodiados ali por uma instituição financeira. O seu risco é muito parecido, todos eles têm cobertura do FGC, então são investimentos que em termos de risco, eles são bem comparáveis. E aí sobra a liquidez. As LCIs e LCAs, você tem que deixar o dinheiro parado lá por um prazo maior. Se você quiser vender antes do vencimento dessas aplicações, você, vai ter que vender no mercado secundário, então você não garante aquela rentabilidade que estava marcada lá. E número 2, você tem uma capacidade de escoar isso menor. Então você tem que depender de outras pessoas quererem comprar ali a tua LCI ou LCA. Se você espera até o final do período, esse dinheiro vai automaticamente cair na tua conta, né? E com aquele rendimento garantido ali. Vamos lá. Risco parecido, liquidez, você tem uma liquidez menor do que do CDB, e agora nós vamos falar da rentabilidade, que é a grande dificuldade de comparação. Por quê? Como você vê o CDB com IR e a LCI sem IR, muitas vezes você vai tentar comparar só o valor nominal, essa aqui paga 101% ou 110% do CDI, e essa aqui paga 98% do CDI. Como é que você faz para comparar isso aqui? Porque o problema é, esse com 110% do CDI paga imposto, então essa aqui é a rentabilidade bruta, não é o que vai para o teu bolso. Né? Dali você ainda vai descontar o imposto de renda. Enquanto aqui no LCI, você não tem imposto de renda. Então o que você está vendo ali já é a sua rentabilidade líquida. Tá? Então você tem que lembrar sempre de fazer a conta. Isso aqui vai ficar ali nos primeiros 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto. Ou seja, o seu CDB tem que ser muito mais alto do que o LCI. Se você espera até o final, com 15% de desconto, você já consegue esperar um pouquinho menos, tá legal? Depois a gente vai botar para vocês uma tabela aqui do lado, mostrando alguns comparativos aí por período, para você saber, mais ou menos para um CDB que paga CDI, quanto é que teria que ser a sua rentabilidade numa LCI ou numa LCA proporcional, tá legal? Para vocês poderem comparar. Bom, o próximo produto que a gente vai falar, que também é isento de IR, primos aí da LCI e da LCA, são os CRIs e os CRAs. Qual que é o problema do CRI e do CRA? Se a gente volta ali para o nosso pilar de comparação, os CRIs e os CRAs, eles têm riscos diferentes. Então, o CRI e o CRA, lembra que você está emprestando dinheiro, não mais para a instituição financeira que está no meio do caminho, mas direto lá para o agronegócio, para uma cooperativa, para uma grande empresa. O CRI, assim como o CRA, você está emprestando também, só que é direto para a indústria de imobiliário, né? Uma incorporadora, uma construtora. Esses investimentos aqui, eles têm um pilar de risco maior. O pilar de risco é maior, obviamente, a nossa rentabilidade tem que ser o quê? Ainda maior. Porque se eu tiver rentabilidade simplesmente parecida, para que eu vou pegar um risco muito maior? Posso ficar com um risco aqui do banco, coberto pelo FGC, para ter o mesmo rendimento. Então, CRIs e CRAS, a gente tem que buscar uma rentabilidade ainda mais alta, tá legal? Ele não tem imposto também, mas você tem que buscar algo que vai te pagar muito mais ali por conta do risco, tá bom? E a liquidez é muito parecida ali com da LCI e LCA também. São bons instrumentos? São ótimos instrumentos, mas você tem que saber olhar muito bem para o risco. Não considero que CRIs e CRAS sejam para iniciantes no mundo dos investimentos ali, porque você vai ter uma gama enorme de emissores e aí você não vai saber avaliar corretamente o risco de cada um, tá legal? Então é melhor segurar a mãozinha, ir numa LCI, numa LCA, começa a molhar o pé na água ali pelo raso e depois mais para frente você pode vir a olhar com os CRIs e CRAS com um pouquinho mais de carinho. Mesma coisa que eu falei agora se aplica para quem? Algumas debêntures. As debêntures são aplicações que vocês vão emprestar dinheiro direto para as empresas, mas a debenture, ela tem algumas versões de debenture que são debentures incentivadas. Por quê? Porque para o governo, por alguma razão, ele tem interesse em incentivar aquela aplicação. Então ele isenta aquela debenture de imposto de renda. Então não são todas as debentures que são isentas, apenas algumas, mas você tem sim debentures que são isentas de IR. A mesma recomendação de CRIs e CRAS. Você tem que avaliar muito bem o emissor. Por quê? Porque aquele emissor daquela debenture é basicamente o teu lastro de risco. Está emprestando dinheiro para uma empresa. Se aquela empresa tiver qualquer tipo de problema, a sua debenture vai para o buraco. Então você tem que tomar cuidado porque você vai se tornar o credor de uma empresa, você tem que saber avaliar se você está afim ou não de emprestar dinheiro para aquela empresa e qual é a taxa que você quer para isso, ou seja, quanto você quer ser remunerado para poder emprestar dinheiro para aquela empresa. Eu considero que em termos de risco eles estão próximos dos CRIs e dos CRAs ali. E agora nós vamos falar do último veículo aí, dos mais comuns, né? Tem outros veículos também, mas estou focando aqui nos mais comuns, mas que também é isento de imposto de renda, que são os fundos de investimento imobiliário. Bom, esse ele é um
pouquinho diferente. Acho que vale a pena explicar um pouquinho, porque para você investidor, aquilo que vai pingar na tua conta é sim isento de imposto de renda, tá legal? Porque no momento em que o FII vai te pagar, o Fundo de Investimento Imobiliário vai te pagar o rendimento dele mensal ali, aquilo é sim isento de imposto de renda. Mas, e aqui tem um grande mas, a operação inteira não é. Por quê? Porque quando o fundo de investimento pega o teu dinheiro, ele compra aquele imóvel e aluga, em cima desse aluguel, incide sim imposto de renda. Então, aqui, diferente de toda aquela área incentivada que eu falei que é um certo interesse do governo em não cobrar o imposto de renda para poder fomentar uma indústria, aqui não. Aqui ele está mordendo a parte dele do bolo, só que ele está mordendo lá na renda, no momento em que o locatário vai pagar para o teu fundo de investimento imobiliário uma rentabilidade. E aí, quando ele pega esse lucro que ele já teve, que já pagou o imposto, já está com o imposto devidamente descontado, e ele vai distribuir isso para os cotistas, aí sim é isento. Então, quando você olha para um fundo imobiliário e você vê lá aquele dividend yield, que nada mais é do que quantos por cento ele está te pagando, né, anualizado ou mensalmente, em cima do capital que você comprou, em cima do valor da cota, na realidade, aquele valor você pode considerar que sim é isento de imposto de renda. Quando você olha lá, vai me pagar 80 centavos esse mês para cada cota que eu tenho. Esses 80 centavos já está descontado de imposto de renda. Então, na verdade, não é que ele é livre, é que ele já foi descontado. Outra coisa que vale a pena mencionar, quando você ganha dinheiro na valorização da cota, ou seja, eu comprei o meu fundo de investimento hoje por 10, vendi amanhã ali por 15, nesses 5 que eu ganhei, aí sim você vai pagar 15% de imposto de renda, mas você não paga em cima dos dividendos. Diferente das LCIs, das LCAs, CRIs, debêntures, que estão ali no rol de renda fixa, o fundo de investimento imobiliário ele já é uma aplicação de renda variável. Então, o que é que isso significa? Tem também volatilidade no valor das cotas, então você tem que ter um pouco mais de cuidado. Por isso que, diferente das LCIs e LCAs, eu não acho ele tão legal para um planejamento de curto e médio prazo. Né? Então, por exemplo, se você tem uma viagem que você quer fazer, uma LCI de um prazo de um ano, está te pagando um valor legal, ela pode ser um ótimo veículo para guardar aquele dinheirinho remunerando. Agora, para essa mesma viagem que você vai usar daqui a um ano, eu não recomendaria você colocar esse dinheiro em um fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque se você chegar na hora lá na frente da viagem e essa cota tiver caído, você não consegue mais sacar aquela mesma quantidade que você tinha. Então, se qualquer coisa acontece, mesmo que momentânea, nesse curto período de tempo que você vai precisar do dinheiro, pô, você não vai ter aquela grana que você estava contando com ela. Então, é melhor você botar alguma coisa um pouco menos arriscada, como uma LCI, uma LCA, mais estável, eu diria, nem tão arriscada, do que botar num fundo de investimento imobiliário. Então, naquele tripé que a gente olha, risco, ele é mais alto, especialmente porque ele é mais volátil. Liquidez, pô, a liquidez dele é ótima, você pode vender hoje ou amanhã, mas como você tem risco de queda da cota, você pode ter um problema de liquidez porque você não quer vender naquele momento em que ela caiu. A rentabilidade, pô, legal, você consegue ter uma rentabilidade bacana, inclusive porque você se expõe também, do mesmo jeito que você tem o risco da cota cair, mas você está se expondo ao risco da cota subir. Se você está comprando um fundo de investimento imobiliário de tijolo e aquele prédio que você é dono se valorizou, pô, a tua cota vai valorizar ao longo do tempo também. Então você tem, além daquele rendimento mensal, uma valorização de cota. Outra coisa que é importante mencionar em cima do fundo de investimento imobiliário. Para você ter o efeito de juros compostos, você precisa pegar aquele rendimento que caiu na tua conta e comprar novas cotas. Porque no momento em que ele te pagou aquele rendimento, está na tua conta, ele deixa de incidir os juros sobre aquele pedacinho que cresceu. Lá numa LCI, por exemplo, você vai passar 12 meses acumulando e pagando juros em cima do acumulado, né? Ou seja, você tem um efeito de bola de neve quase que automático. No fundo de investimento imobiliário, não. Você precisa ir portando novamente esses valores que foram caindo na tua conta ali, para que no próximo mês você receba em cima daquele valor também. E aí você tem uma dificuldade que às vezes você, se você tem pouco dinheiro investido, aqui não dá para comprar uma cota inteira, então você tem que botar um pouquinho mais de dinheiro ali, tá legal? Dito tudo isso, o fundo de investimento imobiliário eu acho super legal para uma visão de mais longo prazo. Então, se você está começando a querer formar uma carteira há 10, 15, 20 anos, aquilo seja uma renda para você, seja uma renda extra, seja a sua fonte de renda, o fundo de investimento imobiliário é um ótimo veículo para você ir guardando isso e vendo aquele rendimento caindo na tua conta todo mês ali. Uma coisa que tem de legal do fundo de investimento imobiliário também ao longo do tempo, ele tende a repor a inflação. Por quê? Porque como ele está lastreado em um aluguel de um imóvel, esses contratos de aluguel eles vão também sendo reajustados ao longo do tempo, normalmente repondo pelo menos a inflação aí, então isso protege a sua capacidade de renda também. Dentro dos FIIs, a gente tem uma categoria que é particularmente diferente, que são os FIIs de papel. Por quê? Porque esses FIIs eles vão investir naqueles CRIs e CRAs que eu falei lá normalmente, ou LCIs também. Eles têm como lastro
algumas daqueles papéis de CRI lá que eu estava falando que você pode ter acesso, só que como é uma gestora com um montante de grana muito maior, eles vão ter acesso a tipos de aplicação, a oportunidades que você, como pessoa física, não vai ter. É um veículo de investimento em CRI e CRAS também, em que você vai ter acesso a coisas que, como pessoa física, você não tem, mas aí você tem que entender que você está exposto, né, duas vezes ao risco. Ao risco dos CRIs e CRAs que estão lá na ponta, então é difícil você avaliar o seu CRI e CRA. Imagina se avaliar uma carteira de CRIs que aquele fundo de papel está comprando, né? É muito mais difícil de você avaliar. Você tem um segundo risco, que é o risco da gestora, porque muitas vezes aquela gestora, na ânsia de tentar prover para o cotista um rendimento acima da média, ela pode comprar ali um papel que não é tão interessante, que tem um risco maior do que o que você, pessoa física, estaria disposto a assumir, mas são também fundos aí em que você tem no tripé ali um risco mais elevado, mas a rentabilidade dele também tende a ser mais elevada do que esses outros que a gente conversou. Vamos lá, recapitulando um pouquinho. A gente tem LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debentures e fundos de investimento imobiliário que a gente conversou. As duas primeiras têm proteção do FGC, risco menores, as três do meio, risco um pouquinho maior, e o último, o risco ali da renda variável, né? Então a gente tem que avaliar sempre qual é o retorno que a gente está buscando frente ao risco que a gente quer enfrentar. E lembrando também que as primeiras ali são mais interessantes para a gente ter coisas de curto e médio prazo. Algumas debêntures até dá para ter em longo prazo, se você quer travar um pedacinho do seu capital para ter um rendimento interessante ali em 10, 15 anos, se é uma empresa muito bem consolidada, como empresas de energia, grandes empresas da bolsa, que você sabe que o risco de não pagar aquela debênture é muito pequeno, são também veículos de investimento de longo prazo que podem ser legais, bem interessantes ali, tá? E os fundos de investimento imobiliário, que na minha opinião, são um ótimo veículo para você começar a formar uma carteira de renda lá na frente, para você ajudar a compor a tua liberdade financeira lá na frente. Então, esses eram os investimentos que a gente queria comentar um pouquinho hoje. Se você gostou do conteúdo, deixe seu joinha, compartilhe aí. Traga mais pessoas que querem aprender sobre isso aqui para o nosso canal também. E vão deixando os comentários sobre temas que vocês querem conversar, dúvidas que vocês possam ter, que a gente vai ler tudo aqui e trazer as respostas no próximo vídeo.